Então, daremos início à 58ª reunião ordinária do Comitê Gestor do Programa de Acompanhamento da Substituição de frota por Alternativas Mais Limpas do município de São Paulo, Confrota. A pauta de hoje é descarbonização da indústria para mobilidade e logística, renovação da frota com sucateamento, e o apresentador vai ser o Renato Simonauer, da Fiesp. Ele é diretor do Departamento de Meio Ambiente. Então, queria, antes disso, informar que essa reunião está sendo gravada e transmitida pelo Teams. Está sendo gravada aqui no Teams e transmitida pelo YouTube da Seclima. A chamada está sendo feita pelo formulário no chat da reunião. Coloque em aprovação a ata da 57ª reunião, que foi enviada no convite. Queria saber se alguém tem alguma consideração. Não? Então, está aprovada. E passo agora ao nosso secretário de Mudanças Climáticas, Renato Nalini, para a abertura da nossa reunião. Bom dia a todos. Queria agradecer a participação, aceitar o convite para que a próxima reunião seja presencial na SP-Trans, né? Foi isso que eu entendi. E também agradecer ao Renato Simonauer, que é o diretor do Departamento do Meio Ambiente da nossa gloriosa Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que hoje é comandada novamente por esse dínamo chamado Paulo Scaff. Então, para que a gente aproveite bem o que ele tiver de nos transmitir, já está com a palavra o meu xará. Bom dia a todos, é um prazer estar de novo com vocês. Eu fico feliz com o convite que me foi feito para que a gente apresentasse o programa que nós estamos desenvolvendo há alguns anos e agora está começando a pegar corpo, que é justamente o assunto renovação da frota de caminhões e ônibus e implementos rodoviários, que é a descarbonização. Eu vou pedir um pouco de tempo para vocês, que eu vou compartilhar a tela para começar a apresentação. Eu acho que é esse daí. Já estamos vendo, Renato. Óbvio, ótimo. Então, agora nós temos a apresentação feita. É importante que a gente cite que o trabalho maravilhoso que estão sendo feitos pela Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas do município, ele é concentrado no município, a Fiesp é concentrada no estado de São Paulo e, ao mesmo tempo, também para todo o Brasil, porque o exemplo vem de casa. Esse é o motivo pelo qual eu fui convidado a apresentar a vocês aquilo que nós estamos fazendo em termos de Brasil. O tema é a descarbonização da indústria para a mobilidade logística, a renovação da frota com sucateamento. Está caminhando. Só um minutinho que eu não conseguindo dar andamento aqui. Sim. Só um minuto que eu estou ainda com o meu sistema novo. Eu estou testando, falei com o Fábio, mas está dando certo, Fábio. Qualquer coisa, se precisar, a gente também tem ela aqui, tá, Renato? Eu sei. Eu não estou avançando com ele aqui. Só um minuto. Muito bom. Então, nós temos aqui esse Programa Nacional de Renovação da Frota, ele é conduzido pela Coalizão da Cadeia Produtiva Automobilística, no qual eu sou o coordenador.
que é composta da Anfávia, que são as montadoras e os fabricantes, o Sindipeças, Autopeças, a Fenabrave, com seus 8.300 concessionários, a Fabus, Associação Nacional dos Fabricantes de Ônibus, Anfir, Associação Nacional dos Implementos Rodoviários, a Confederação Nacional do Transporte, a CNTA, que é a Confederação Nacional dos Transportes de Autônomos, o Instituto do Aço, que tem a Gerdau, a CSN, a ArcelorMittal, o Inespa, que é a reciclagem, e os sindicatos metalúrgicos do ABC, com total apoio e participação do MEDIC, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, e da ABDI, que é a Associação Brasileira de Desenvolvimento da Indústria. Outra vez o slide não anda. Eu acho que eu vou até pedir para você, talvez, Fábio, Compartilhar. Compartilhar, porque eu estou com o meu sistema novo e ele não está comandando o chefe. Próximo. Isso. A composição da coalizão, ela é com as empresas de matéria-prima, autopeças, montadora, concessionárias, transportes, reciclagem e sucata, que representam hoje 10% do PIB total e cerca de 5 milhões de postos de trabalho. Próximo. A cadeia, ela representa matérias-primas, como nós estamos vendo aqui nesse quadro, que eu tentei colocar para melhor exemplificar, que é aço, plástico, borracha, vidro, textil, tintas, autopeças, que são todos os componentes, as montadoras, sendo que essa primeira fase, caminhões, ônibus e implementos, e nós teremos no futuro a segunda fase da renovação da frota para automóveis, comerciais leves, tratores e coletadeiras, a distribuição pelas concessionárias e as transportadoras, os serviços por pós-venda, combustíveis, seguro, enfim, tudo que envolve o assunto, e a frota, no fim de vida útil, ele volta para sucateamento, reciclagem, e ela retorna, obviamente, da melhor forma possível, inclusive com a reciclagem e a sucateamento completo. Próximo. Aqui algumas ações que nós já realizamos, eu vou passar esse quadro um pouco mais rápido, mas já desde 2013 nós estamos trabalhando em cima desse programa, a busca do funding necessário e da estrutura necessária e dos decretos necessários. Próximo slide. Nós já tivemos ações realizadas no Congresso, o próprio ministro e vice-presidente e ministro lançou a renovação da frota. Próximo. O programa de renovação da frota em vários estados do Brasil, onde nós apresentamos para a mobilidade urbana sustentável. Próximo. Esse quadro abaixo, à esquerda, a BDI, é quando eu apresentava ao presidente da BDI o programa Renovação da Frota, a primeira fase, caminhão, ônibus e implementos, com toda a coalizão, com todos juntos, para que nós pudéssemos caminhar nesse assunto nacional. Próximo. O importante é que a estratégia que harmoniza os interesses econômicos, ambientais, sociais, ao mesmo tempo impulsiona os setores chaves para o desenvolvimento no Brasil. É uma colaboração setorial, que é o esforço conjunto do setor público e privado, muito importante, a retirada de veículos em fins de vida útil, mediante a compensação justa, eficiência tecnológica e a substituição de veículos obsoletos por tecnologias mais eficientes e a adoção de caminhões e ônibus com baixa emissão. Próximo. Ele traz um estímulo à indústria, que é o impulso à indústria automotiva e desmontagem controlada, que é uma cadeia longa. Promoção da economia circular com foco estratégico, ou seja, mineração urbana. Ganhos ambientais,
redução significativa de emissões, a descarbonização 19 por 1. O que é 19 por 1? Para cada novo veículo com Euro 6, Euro 7, Euro 8, que virá ainda à frente, nós já temos 19 com Euro 0. Essa é a importância da descarbonização. A contribuição para uma mobilidade mais sustentável, frota mais nova e eficiente, redução de custos operacionais e a segurança viária, que é a retirada de veículos com problemas mecânicos e a mitigação de acidentes e engarrafamentos. Próximo. Aqui foi uma inteligente reportagem feita pela Automobusiness, porque a gente sempre compara com os elétricos que estão a caminho. Em pesados, a descarbonização começa pela renovação da frota. Atualmente rodam no país cerca de 3 milhões de caminhões, sendo 1 milhão de unidades usados por autônomos e outros 2 milhões por frotistas, com idades médias bem diferentes. Hoje, a idade média da nossa frota é de 20 anos, mas nós temos caminhões de 30, 40, 50 anos ainda rodando. Caminhões e ônibus representam, hoje, 5% da frota total que está rodando no país, mas é responsável por 53% das emissões de gás de efeito estufa. Essa reportagem do Automobusiness diz: não adianta ter um caminhão elétrico rodando em São Paulo e outro emitindo muito mais CO2 nas estradas. Por isso, em paralelo à eletrificação, é necessário um programa de renovação. Segundo o diretor Fábio Ferrarese, da Power Systems, o país vai conviver com tecnologias diversas no segmento de pesados e que a motorização diesel ainda será predominante por um bom tempo. A massificação dos veículos eletrificados deve demorar para chegar ao mercado brasileiro. Por aqui, a diversidade ela é mais presente. Próximo. Para que vocês tenham uma ideia do que eu estou falando, se você pega aqui as emissões ao longo das fases do Proconv e do Euro, o Proconv 2, Euro 0, em azul, com relação ao nosso Euro 6, você veja que há uma redução, quando você tira de circulação esses veículos, de 85% de CO, 95% de hidrocarbonetos, 97% de NOx e 98% de material particulado. Próximo. Essa comparação de emissões que nós fazemos, obviamente, de quilogramas por HP por hora, você tem uma redução brutal de 5% quando você expressa nessa condição. Próximo. Aqui é importante a gente concentrar naquilo que nós estamos fazendo. Nós estamos olhando esse trabalho como um país, pelo Brasil, pela redução de emissões. Então, nós temos aqui um impulso muito grande para concessionários de ônibus, transportador de cargas, para a qualidade de vida da cidade. Então, nós temos social, melhor condição de empregabilidade, maximização de mercado, possibilidade de aumento da margem de lucro na prestação do serviço de transporte e redução de mortes e sequelas que nós temos. As econômicas são melhoria do acesso ao crédito, redução de custos operacionais, combustível e manutenção, aumento na qualidade do serviço de transporte, formalização do serviço de transporte autônomo de cargas e redução dos custos com acidentes. E os ambientais, obviamente, são a redução do consumo de combustíveis, diminuição dos congestionamentos e a redução das emissões de gases de efeito estufa. O programa permitirá aos concessionários de caminhoneiros ter acesso a ônibus e caminhões mais modernos e menos poluentes, com melhor desempenho, conforto e segurança, melhorando em muito as condições do trabalho no setor. Próximo. O marco existente. Nós já temos a Lei 14.440, de 2022, que instituiu o Programa de Aumento de Produtividade da Frota Rodoviária no Brasil, que é a renovação da frota. Temos o Decreto 11.272/16 de 22 também, que regulamenta esse programa. A MP de 23, que aprimora o processo, e a PL 914 de 2024, que institui o programa Mobilidade Verde
inovação, programa Mover, junto com a renovação da frota, que é o Renovar. Próximo. Aqui para o programa se tornar perene, porque esse é o nosso objetivo. Não adianta nós fazermos meia sola, nós temos que fazer sola inteira. Esse tema foi apresentado, muito discutido com o vice-presidente e ministro do MEDIC, Geraldo Alckmin, quando o mesmo sugeriu tornar o programa Renovação da Frota perene. Nós temos que buscar várias possibilidades de ter o funding necessário para que isso ocorra. Um deles seria o FUNSET, que é o fundo, é uma decisão que nós estamos ainda discutindo com o governo, que o MEDIC está discutindo com o governo. Nós estamos trabalhando na venda de crédito de carbono, como BNDES e petroleiras, por exemplo, em andamento um programa de monetização veicular de crédito de carbono, que eu vou apresentar o que é isso mais na frente. É importante que nós temos que ter o funding necessário para comprar aquele caminhão usado, velho, obviamente sem condições de uso, e transformá-lo em sucata e, ao mesmo tempo, permitir ao caminhoneiro que ele tenha acesso a um caminhão mais atualizado. Próximo, por favor. Incentivos para a renovação da frota existe, tem a Lei 14.971, que nós estamos trabalhando agora no Congresso para manter a depreciação acelerada, crédito adequado para financiar veículos seminovos e novos com instrumentos de garantia para caminhoneiros autônomos e concessionárias e transportadoras. Estamos trabalhando com o BNDES, estamos conversando com a Caixa Econômica Federal, crédito para o segmento da indústria de desmontagem e sucateamento de veículos pesados, que é a economia circular, incentivos para que os estados implantem um IPVA verde, estabelecendo uma idade para o veículo, no qual o PVA seria discretamente crescente e proporcional à idade, e a implantação gradativa de uma certificação veicular de segurança e emissões. Esse é um trabalho um pouco mais difícil, porque ele é politicamente não bem visto, justamente agora nesse ano de eleições, mas nós estamos trabalhando na montagem de um book, onde nós vamos também trabalhar no implemento disso de uma forma gradativa, voluntária, até que a gente consiga chegar ao nível dos países mais desenvolvidos com esse tipo de certificação. Próximo, por favor. Essas são as jornadas do programa Renovar. Eu coloquei só um gráfico para que vocês entendam que o objetivo nosso é o encaminhador, seriam os frotistas, cooperativas, autônomos, concessionárias, idade de veículos acima de 25 anos, já estão nos propondo abaixo de 20, mas nós queremos começar com 25, com a situação regularizada, funcionando ou não. Isso é uma coisa que nós estamos discutindo com o Senatran. Ela entra numa recicladora de montagem, já existem vários shelters e vários locais para fazer esse tipo de desmontagem e instalações de conformidade, aquisição de um veículo menos novo ou até um veículo mais atualizado, no mínimo com 10 anos mais atualizado, e, obviamente, os benefícios serão direto aos próprios frotistas, cooperativas, autônomos e concessionárias. Os principais módulos da plataforma que nós estamos trabalhando hoje é o módulo Marketplace, o rastreabilidade é muito importante, a BDI está muito forte, se aprofundando nessa rastreabilidade, tem o modelo transacional, o módulo financeiro e o cadastro de desmontadoras e recicladoras. Isso é muito importante, nós estamos trabalhando na montagem disso, nós já temos mais de 40 no Brasil inteiro, com 58, obviamente, se preparando para o futuro. Próximo, por favor. Então, reduzindo, a plataforma Renovar é um ambiente no qual todos os usuários terão alguma coisa a oferecer e ganhar. Os usuários não concorrem diretamente entre si. Eles atuam de forma complementar para viabilizar a reciclagem veicular e, com isso, criam possibilidades para a expansão dos seus próprios negócios e a criação de outros. A plataforma Renovar será um espaço para a integração de métodos de trabalho, sistemas tecnológicos e modelos de negócios dos seus usuários. Isso é muito importante fixar. Próximo, por favor. Algumas iniciativas que já foram realizadas estão em andamento. Fizemos uma testagem de caminhões em Minas Gerais, em Belo Horizonte,
junto com o Detran, com todo o governo estadual e as montadoras e a coalizão. Foi muito interessante, foi concluída com 23 caminhões para que a gente aprendesse o método. Os próximos passos foi realizado e os próximos passos são, obviamente, da continuidade, sempre com a participação da BI. Em Goiás, fizemos uma testagem com ônibus, com a participação da ABDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento da Indústria. Nós fizemos reciclagem de 122 ônibus. Obviamente, ainda está em andamento, nós já fechamos, realizamos, mas está em andamento agora o processo para a gente entender o que nós conseguimos economizar e rastreabilizar com todo esse programa. Plataforma Renovar está sendo feita pelo MEDIC e pela BDI, é um desenvolvimento do modelo que está em licitação, e está em licitação contratar essa plataforma. Observatório da Indústria de Mobilidade e Logística, BDI, está contratado, está em desenvolvimento a formação, e o processo para monetização do crédito de carbono veicular integrado ao Renovar, em andamento com a coalizão, no qual eu aqui represento, e Plantsi, que é uma startup que nós contratamos, a coalizão contratou com todo o apoio do MEDIC e da BDI, para que isso que continuasse. A participação de recursos, obviamente, que nós queremos buscar no futuro, é o pesquisa e desenvolvimento das petroleiras, B3 e outros a mais. Isso é apenas um quadro pequeno dos muitos 20 outros que nós estamos caminhando. Próximo. Para que vocês entendam um pouco, é o seguinte, nós temos que buscar funding para poder comprar esses veículos mais antigos, ou seja, que não tenham condições de circular. Nos foi sugerido com as petroleiras que nós trabalhássemos com crédito de carbono, que é a nova moeda que nós todos sabemos que vai ocorrer. Então, a coalizão resolveu desenvolver um processo para monetização do crédito de carbono veicular integrado ao programa Renovar. Obviamente, é um trabalho muito profundo, começou agora, faz 30 dias, nós estamos recém-iniciando o programa, feito pela coalizão e pela Plantsi, que futuramente eu mostro a vocês, não hoje, mas na próxima reunião, um pouco mais de detalhes que eu ainda não estou permitido a mostrar. Próximo passo para mostrar o que é esse processo. O projeto é uma operação física, ou seja, retirada de caminhões antigos, substituição por veículos mais eficientes. O que nós estamos buscando agora com a inteligência e ativos? É a quantificação das emissões evitadas e a geração de crédito de carbono em CO2 para que ela possa virar esse crédito para funcionar como uma troca. Isso está sendo feito agora, essa base metodológica transformará a modernização de frota em valor real de mercado de carbono através da descarbonização comprovada. Estamos começando com caminhões e ônibus. Provavelmente temos ainda mais uns 90 dias para concluir. Temos os melhores experts que vocês podem imaginar, da USP e do ITA, trabalhando nesse projeto, apoiando a coalizão. E o nosso objetivo é, futuramente, e a BDI já concordou em participar, desenvolver isso para outros veículos, que é os veículos de passeio, enfim, além de caminhões e ônibus. Próximo slide. Então, o status do programa hoje é, no MEDIC, tem em busca de funding, segundo determinação do vice-presidente e ex-ministro Geraldo Alckmin. O MEDIC e a BDI, desenvolvimento do modelo de contratação da plataforma Renovar, está em andamento. MEDIC, coalizão e a BDI, buscando em paralelo viabilizar outros modelos de negócio, cartão verde, envolvendo o setor público, entidades empresariais, cooperativas logísticas, autônomos, proteção patrimonial, crédito, etc., trabalhadores e sociedade civil e B3. E a continuidade dos programas piloto nos estados, a exemplo que já executado em Minas Gerais, muito bom, em Goiás para ônibus, e andamento no Paraná, no Porto de Paranaguá, para implementos. Próximo. Então, aqui, encerrando, os caminhos a seguir que nós estamos trabalhando é o regulamento do programa e a instituição da governança, conselho. Eu hoje faço parte do conselho
do Ministério da Indústria e Comércio, apenas ainda não oficial, porque o MEDIC está instituindo essa governança com todos os participantes. A BDI, Associação Brasileira de Desenvolvimento da Indústria, instrumentos e o fluxo para a operacionalização do programa, e o regulamento sobre o acesso aos benefícios do programa. Eu gostaria de, nesse penúltimo slide, apresentar um vídeo, eu espero que o som saia, Fábio, que é o apoio que a Associação Brasileira, a BDI do MEDIC, está nos dando com relação a esse programa. Por favor. Só um minutinho, tá, Renato? Não tem som. Só um minuto. Renovar? Tem muita coisa para fazer com caminhões e ônibus antigos, né? Com o projeto Renovar, dezenas de veículos pesados antigos são desmanchados e as peças e materiais podem ser reciclados. A ideia é colocar o material de volta na roda, gerar circularidade e diminuir os impactos ambientais da produção de novos veículos. Legal, né? E sabe quem apoia esse projeto? A BDI. Muito bom. Eu agradeço a paciência de vocês. Obviamente, nós vamos continuar conversando sobre isso nas próximas reuniões, porque temos muito avanço a ser feito, e uma delas, secretário, é a gente, inclusive, tentar estudar uma possibilidade de fazer até um piloto em São Paulo também, como fizemos em Minas Gerais, mas isso nós conversaremos depois na Fiesp também. Grande abraço a todos e muito obrigado, estou à disposição. Muito obrigada, Renato. Parabéns pelo trabalho. Eu vou imediatamente passar para o secretário Renato Nalini, que está com a mão levantada. Quem quiser fazer pergunta, já vai levantando a mão aqui e a gente vai chamando. Parabéns, Renato. Muito boa apresentação. A gente fica esperançoso, né? Mas eu notei falta. A Fiesp é paulista, embora ela lidere o Brasil inteiro. Você falou da normatização, da normatividade federal. Nós não temos nada no estado de São Paulo, e se não tiver, nós não podemos investir na conscientização da Assembleia Legislativa do estado de São Paulo para que isso entre na pauta. E também em relação à Câmara de São Paulo. Nós já tivemos até leis mais ambiciosas, né? E com o tempo houve aquele retrocesso geral que é geopolítico, né? A influência do agente laranja. Então, todos esses temas ficam um pouco à espera de melhores dias, né? E uma segunda observação, eu não sei se já houve condições de vocês pensarem num diálogo com essa renovação das ferrovias e o aproveitamento do transporte aquático. O município de São Paulo tem um plano hidroviário muito interessante que precisaria ganhar escala, né, e interesse de toda a sociedade, principalmente da Fiesp, que são os empresários que precisam fazer com que a indústria retome aquele protagonismo que veio perdendo nos últimos anos, né? Então, são essas questões, mas eu queria cumprimentar, muito interessante. Você vai disponibilizar essa apresentação para nós?
Em princípio, sim, eu só preciso ainda pedir autorização dos meus colegas da coalizão, que certamente vão dar, porque foi muito em cima, eu combinei com o Fábio fez o convite, nós trabalhamos esses dias e não houve tempo de eu pedir, mas eu volto e vou disponibilizar sim, não há nenhum segredo em disponibilizar. O intuito é fazer divulgação, não é? Produzir artigos, focando todos esses elementos que são tão importantes, né? Então, queria agradecer, não sei se você tem alguma coisa a falar sobre aquilo que eu sugeri, e também agradecer ao Fábio pela contra-regra aí, viu, Fábio? Eu vou responder, secretário. Muito obrigado. Realmente a gente se esmera muito e nós somos muito dedicados a fazer uma coisa com começo, meio e fim, com o pé no chão, com a iniciativa privada e o governo. O governo nós sabemos que não tem dinheiro para financiar o funding, então nós temos que buscar os recursos no mercado e nós estamos fazendo isso muito bem. Com relação à ferrovia, eu tenho uma ligação muito íntima com a Bifer, que é o Vicente Abate, nosso colega da Fiesp, né? E eles estão trabalhando, obviamente, no paralelo. A gente já teve no passado aquela junção das carretas com os veículos, com os trens, lembra-se disso? Nós fizemos um trabalho grande, no fim acabou não dando continuidade, mas, enfim, sim, nós estamos trabalhando com a Bifer também para verificar de que forma a gente pode, em conjunto, caminhar. Segundo, quando o senhor fala do Estado, secretário, nós temos um grande admirador do projeto Renovação da Frota, que chama-se Tarcísio, o governador Tarcísio. Ele foi, quando ministro do Desenvolvimento, que liderou a criação do decreto-lei que estabelecesse a renovação da frota para fazer uma renovação com todos os veículos, ônibus e caminhões mais antigos, para dar condições dos caminhoneiros e das concessionárias terem veículos mais adequados. Nós estamos preparando um trabalho para uma reunião com o governador Tarcísio, a coalizão, justamente para colocar ao par do que nós estamos fazendo, e aí sim, secretário, conto com a sua ajuda para caminhar na Assembleia e nos outros lugares, porque nós, obviamente, queremos que todos conheçam o belíssimo trabalho que está sendo desenvolvido pela coalizão. Obrigada, Renato. O Fábio está com a mão levantada. Fábio, por favor. Obrigado, secretário, pelas palavras. Obrigado, Renato, pela apresentação. Eu abri primeiramente, obviamente, para parabenizar pela iniciativa, né? A gente está aqui na cidade acompanhando, mas esses programas nacionais são os que vão gerar maior impacto, porque estamos num planeta só, né? Então, o tanto que a gente consegue fazer na cidade é relativamente limitado frente ao tamanho do desafio global, né? Então, é muito bom a gente saber que existem instituições de relevância como a Fiesp atuando junto com o governo federal para levar isso para o país todo, um programa de renovação da frota que é muito importante. E aí eu trago um pouco aqui para o município, porque a gente, entre as nossas frotas, sob responsabilidade do Confrota, a gente tem a frota de caminhões que abastece o CEAGESP, né? E essa é uma frota bem antiga e bem problemática, Renato. Além de ser antiga e problemática, é uma frota que o município não tem competência sobre ela, porque o CEAGESP é o entreposto federal, né? Uhum. Então, isso brilha muito os nossos olhos, porque cria realmente caminhos e possibilidades da gente realmente chegar com uma proposta um pouco mais concreta para a diretoria do centro de abastecimento, para mostrar para eles, olha, o governo federal está se movendo, né, a Fiesp está ajudando, e vocês têm como fazer e têm caminhos para fazer a descarbonização da frota desses caminhões que vêm de múltiplos lugares do Brasil e chegam aqui para entregar poluentes na cidade de São Paulo, né? Então, a gente estava um pouco sem caminho para para iniciar a descarbonização dessa frota com o CEAGESP, e agora me parece que as nuvens começam a se dissipar, nuvens de poeira, começam a se dissipar diante dessa sua apresentação, Renato. Então, eu queria agradecer bastante por trazer para a gente conhecimento sobre o programa, e certamente a gente vai voltar a conversar sobre. Sem dúvida alguma. Obrigado.
Obrigada, Fá. Passar para o Olímpio. Oi, Renato, parabéns pelo programa. Eu acho que existe aí um horizonte muito auspicioso aí pela frente desse programa, porque a gente precisa mesmo renovar essa frota que está aí. Agora, a minha pergunta é no seguinte sentido: as reduções de emissão de poluentes tóxicos, né? Na hora que você substitui um veículo muito velho por um veículo novo, elas são indiscutíveis, né? O Proconv ajudou a reduzir mais de 90% as emissões unitárias, né, por quilômetro rodado dessa frota, com os veículos novos, agora principalmente os Euro 6, que tem filtro, que tem o SCR, que reduz o NOx. Agora, do ponto de vista da redução do consumo de combustível, essa renovação ela não é tão eficiente, né? Ela tem um potencial muito limitado, né, de redução das emissões de CO2 fóssil. Então, o que eu queria saber, você falou em crédito, né, de transformar essas reduções, emissões evitadas, em crédito de carbono. Eu queria saber se isso é suficiente, né? Porque se a gente tem uma redução de 3% a 5% de redução de CO2, eu não sei se isso vai ser monetariamente, né, a massa monetária suficiente para sustentar um programa desse porte, né? Então, eu queria saber quais são as suas impressões sobre essa questão. Pois não. Muito boa pergunta, Olímpio. Veja, nós estamos, na verdade, na busca do funding para poder tirar de circulação os veículos com mais de 25, 30, 40, 50 anos, dando condições para o caminhoneiro obter um veículo mais atualizado. Nós estamos montando todo um trabalho em cima disso. Nós sabemos que hoje um veículo com Euro 0 ou Proconv 2 são equivalente ao Proconv 6. Nós temos no Proconv, no Euro 6, nós temos uma comparação de 19 desses veículos por um que é, obviamente, atualizado, já atualizado. Não é suficiente, não. Nós não estamos buscando funding em cima do crédito de carbono. Ele faz parte de um conceito total e geral que nós estamos montando com isso, com os financiamentos, com o selo verde. Nós estamos trabalhando com o Ministério de Meio Ambiente para estabelecer o selo verde para a troca do caminhão, e haverá, então, outros recursos que vão formar o funding, e o crédito de carbono é um deles. E tem, obviamente, uma sinalização muito positiva, porque volta via P&D das petroleiras, como a Petrobras, por exemplo, em bilhões de reais para poder fazer a renovação da frota, através do crédito de carbono. Então, não sei se você acompanhou, nós conseguimos colocar, o vice-presidente, o ministro, então, Alckmin, conseguiu colocar 10 bilhões de reais para a renovação da frota agora em janeiro. Para você ter uma ideia, nesses últimos 3 meses, os 10 bilhões foram totalmente absorvidos para a troca de caminhões mais atualizados. Então, isso tudo já está acontecendo, mas ele acontece de forma parcial. O que nós queremos é o financiamento perene. Então, respondendo à sua pergunta, sim, ele faz parte do total do funding que nós precisamos. Nós não sabemos quanto é ainda, porque ele entrou agora em estudo, né? Nós somos a startup, uma das melhores startups do mundo, posso dizer, do Brasil, perdão, trabalhando nisso com especialistas da área do ITA e da USP, em cima desse trabalho que na próxima reunião talvez eu apresente. Nós não sabemos o resultado ainda. Ele terá um resultado sem dúvida alguma. E com mais uma outra informação. Ela é única no mundo, é a primeira vez que se faz um estudo de monetização veicular de crédito de carbono. Não existe no mundo isso. É um pioneirismo do Brasil. Então,
respondendo. Nós vamos caminhar e vamos tentar ver se a gente consegue montar o funding para tornar esse programa perene para o resto da vida. Agora, só complementando a pergunta, uma coisa importantíssima eu poderia maximizar essa redução, né, nesse processo todo, né, maximizar essa redução de emissão de CO2 fóssil, se eu substituísse um caminhão poluente por um Renault equipado com tecnologia de queima de combustível renovável, né? Do ponto de vista do mercado, hoje nós já temos aí os caminhões a biometano e os ônibus a biometano, né, que reduziriam pelo menos as emissões de escapamento, 100% das emissões de escapamento, então, de CO2 fóssil. Então, eu queria saber se tem algum privilégio para o combustível alternativo ou para a energia alternativa, o elétrico, por exemplo, né, para substituir um caminhão nesse programa. Olímpio, veja, nós não podemos misturar as coisas. Nós queremos retirar de circulação os veículos mais velhos. Esses veículos mais antigos, de 30, 40, 50 anos, não permitem, por problema de custo, a modificação de um veículo movido a diesel para gás metano. É um custo muito alto para fazer num caminhão velho, que não tem nenhuma segurança, não tem nem os freios ainda atualizados, e fazer essa modificação. Então, veja, a hora que você tira de circulação e esse cidadão, esse caminhoneiro ou a concessionária compra um veículo mais atualizado, obviamente lá sim ele vai poder fazer a modificação do sistema de combustível. É isso que nós esperamos que aconteça. Mas a renovação da frota, ela tem o objetivo de sucatar os veículos e transformá-los, obviamente, os seus proprietários e futuros proprietários de caminhões mais atualizados. E daí para frente, sim, começa o trabalho da renovação, como já está sendo feita hoje por várias empresas. Eu não estava falando em conversão, eu estava falando da substituição de um novo por outro novo, mas com combustível alternativo, né? Um ônibus novo, né? Da Scania, por exemplo. Né? Sim, mas isso não faz parte do funding que nós buscamos. Nós buscamos agora, nós temos que ficar com o nosso feijão com arroz. Nosso feijão com arroz é tirar de circulação os veículos mais antigos. Nós não podemos trabalhar com veículos novos e nem exigir que um caminhoneiro ou um concessionário troque o veículo por um novo. Ele tem que começar com o mais atualizado. Nós temos que começar step by step. A gente não consegue construir a casa pelo telhado. Nós temos que criar o ambiente, como é o que nós, da coalizão, estamos tentando fazer, para que o mercado se adapte àquilo que nós queremos fazer, ou seja, renovar, tirar de circulação os veículos. Nós estamos falando hoje em cerca de 450 mil caminhões de ônibus com mais de 25 anos, com mais de 30 anos. Gente, é muita coisa. Aquilo que o Fábio acabou de citar na CEAGESP, você dá vontade de chorar quando você entra na CEAGESP. Se você vai em Santos, no Porto, você vai em Paranaguá, você chora de ver os caminhões que estão lá. É isso que nós temos que buscar, nós temos que renovar essa frota. Obrigado, Olímpio. Vou passar agora para o Wagner. Bom dia a todos. Eu sou aqui da VEG, mas também representante da ABVE, né, de veículos elétricos. Obrigado, Renato, pela sua apresentação, parabéns. Obrigado pelos demais comentários. Mas a minha pergunta vai mais ou menos em linha ao que o Olímpio colocou, né? Se dentro desse programa aí, Mover, o Renovar, vocês pensarem em pôr alguma fatia dessa renovação, um percentual que pudesse atingir veículos elétricos ou mesmo híbridos, ou isso ainda está distante do programa, o alcance do programa não vai chegar nesse ponto ainda? Essa era a minha pergunta. Wagner, veja, eu vou só repetir, não quero ser redundante, mas o nosso objetivo, no momento, não é sugerir que se faça uma troca de elétrico ou outro combustível. Nós não temos o poder para isso. O nosso objetivo é criar o ambiente e o funding necessário para tirar de circulação os veículos que estão Euro 0 para o Conv 2. Esse é o nosso objetivo primeiro. Talvez daqui a 5 anos, se isso estiver implantado, é possível fazer. Sem dúvida, isso vai ocorrer automaticamente, Wagner. Você não tenha dúvida, você já sabe, você participa
nós participamos aqui com essa alteração dos motores que estão sendo feitos pela Scania, por todas as montadoras, etc. Tal. Isso está acontecendo automaticamente. Mas o nosso programa, muito humilde, é apenas tentar tirar de circulação e oferecer ao caminhoneiro e à concessionária condições de ele comprar o mais atualizado. O próximo passo, a gente pode trabalhar nisso, mas quem deve decidir se nessa atualização ele compra um elétrico ou compra um motor com gás metano, enfim, qualquer outro tipo de combustível, é aquele que vai comprar esse caminhão e financiado pelo BNDES e pela Caixa Econômica Federal que nós estamos buscando. Respondo? Obrigado, Renato. Obrigado. Nada, vai. Ok. Débora? Bom dia. Agora é a Débora. Isso. Bom dia, Renato, tudo bem? Tudo Sou bem, Débora. você, Débora? Tudo ótimo. Sou a Débora, trabalho aqui na Secretaria de Transportes do município. Sou coordenadora da unidade que faz a gestão, né, de eletrificação de frota. E eu fico feliz em escutar a sua proposta, porque eu trabalhei um período, né, lá em 2019, eu estava na Secretaria de Logística e Transportes do Estado. E participava das reuniões do Conselho Estratégico de Logística. Peguei até meu caderninho aqui da época das reuniões, das anotações, e era justamente isso que se discutia. Você dá um incentivo para fazer para essas pessoas, porque a gente sabe muito que é um caminhoneiro que age sozinho, esses mais antigos, não são das empresas, né? Então, ali se discutia muito com apoio, pensando em toda a rede, não só de caminhões, mas o apoio ali ferroviário, pensando no Porto de Santos, falando, inclusive, participando do Consud, para fazer toda essa interligação com o pessoal do sul, né, do país, tudo mais, você pegando esses portos principais, mas incentivos fortes para renovação dessa frota de caminhões mais antigos, estimulando a entrega do caminhão antigo, que ele virasse que você pagaria até mais do que o valor dele, né? Do que sucata, mas ele tinha que comprovar que aquilo virou uma sucata, ele receberia esse valor para comprar um caminhão mais novo e teria, além disso, benefícios também para incentivos fiscais, durante certo período para que ele retomasse, né, o fôlego do mercado. Mas eu fico feliz em ver que, não sei se o conselho ainda permanece, não tenho mais contato com o pessoal ali, não sei se ele permanece, mas fico feliz em ver que isso continua, de certa maneira, sendo estudado e sendo apresentado. Obrigada. Obrigado, Débora. Obrigada, Débora. Vou passar agora para o Rafael Alonso, da USP. Bom dia a todos. É a primeira vez hoje que eu estou participando do Confrota. Agradeço pela minha inclusão, pelo Fábio, pela coordenação do Confrota. Só me apresentando um pouquinho, meu nome é Rafael Herrero Alonso, eu sou da Escola Politécnica da USP. Após concluir o meu doutorado, eu atuei como responsável do Plano Estratégico de Energia do Estado de São Paulo, o PE 2050, e agora finalizando o Plano Decenal, o PPDE 2034, ambos atuando aí como responsável pela temática de transportes, olhando o transporte rodoviário, aéreo, aquático e ferroviário, tá? E só agradecer aí pela oportunidade de estar participando dessas discussões aí com a equipe da cidade de São Paulo. Agradeço também ao secretário aí, Renato Nanili, pela oportunidade. Renato, parabéns aí pela apresentação, tá? Eu queria comentar uma coisa com você, uma pergunta sobre, em relação aos programas que foram aplicados, né? Nós temos, por exemplo, uma quantização, né, uma contabilização dos veículos que foram renovados, teve essa renovação da frota com base nos programas, para a gente entender essa aderência ao longo do tempo, em relação, olha, esse número de caminhões pesados, semipesados, outras categorias, que foram renovados a partir dos programas,
para entender se os programas eles foram mesmo assim efetivos nessa renovação. Nós temos essa quantificação ou não ao longo do tempo? Porque é importante entender se os novos programas que estão sendo aplicados, né, vão ter aderência a essa nova iniciativa. Acho que é importante entender esse histórico para identificar os erros ali dos programas ou algumas deficiências e serem aplicados nesses novos programas de renovação atuais. Acho que isso é importante a gente ter essa visão, né, para não cometer alguns erros aí dos programas anteriores, né? Então, acho que eu queria entender um pouquinho disso, se você tem esses números para a cidade de São Paulo, por exemplo, para entender o tamanho desse problema que a gente tem hoje. Rafael, bem-vindo ao Confrota. Obrigado. Veja, você tem que levar em consideração que esse programa que eu apresentei, ele está em formação, ele está em desenvolvimento bem adiantado. Nós estamos chegando num contexto final. No entanto, ele tem que se tornar perene. Programas que já foram implementados no passado, com verba destinada do governo, do BNDES ou de outras entidades, são limitados. Por exemplo, esse que está em andamento agora, está terminando agora até o final de maio, de 10 bilhões que foram incrementados no mercado justamente para fazer uma renovação da frota, nós não temos ainda a total estatística, mas nós já sabemos que mais de 9.500 caminhões foram substituídos. Nós estamos esperando, ontem tivemos uma reunião virtual com o BNDES e com a BDI para colher esses dados, e com o MEDIC, com a Margarete Gandini, e o BNDES ficou de agora colocar um relatório sobre o que aconteceu com esses veículos. Esse programa que nós apresentamos hoje, ele está em andamento. Nós não temos resultados dele, a não ser parciais, como esse 10 bilhões, 3 bilhões o ano passado. Mas o nosso objetivo é tornar esse programa perene, como é, inclusive, o desejo do vice-presidente, e nós todos queremos tornar. Aí sim ele vai se deslanchar. Nós não temos ainda os dados, obviamente, por município, nada. Nós temos uma estatística de todos os valores dos veículos que estão, obviamente, sendo nosso alvo. Nas próximas semanas, depois do feriado, eu tenho uma reunião em Brasília com o Senatran para a gente estabelecer esses tipos de volumes que existem, mas nós não temos nenhuma estatística maior do que essa desses programas que foram incrementados parcialmente. O nosso objetivo é concentrar agora em criar funding necessário com a iniciativa privada. Nós não estamos buscando no governo isso, porque o governo não tem dinheiro para isso, nós sabemos tudo, o governo está falido. Nós temos que buscar com a iniciativa privada o interesse de cada um. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você, Rafael. Eu tive várias reuniões com algumas grandes transportadoras. Você pega uma Júlio Simões, por exemplo, que tem 5.000 caminhões próprios e tem 5.000 autônomos. Qual é o interesse deles? É trabalhar nesse programa para que eles possam, obviamente, conseguir fazer com seus autônomos, renovem a frota dos veículos que eles renovam há 4 anos e eles passam a comprar um novo. Então, você tem esse eixo caminhando, nós estamos estudando com as 350 mil transportadoras em todo o país. Então, nós não temos ainda estatística, mas, Rafael, futuramente a gente conversa mais e eu vou te colocando ao par, porque o momento, inclusive, o tempo também não é muito grande para a gente discutir. Eu fico à tua disposição, a gente se encontra em São Paulo e bate um papo. Perfeito, obrigado, Renato. Obrigada. Acho que o Marcelo Bali está com a mão levantada. Por favor, Marcelo. Obrigado, Luciana. Eu queria fazer um complemento à resposta para o professor Rafael. Como acho que muitas das pessoas que estão aqui na reunião são mais jovens, né? Então não tem essa experiência que a gente teve há mais de 15 anos atrás aqui no estado de São Paulo. Na ocasião, o governo do estado e eu e meus colegas da CETESB participamos do programa. Ele criou, através de um decreto, um programa de renovação de frota que disponibilizou 50 milhões de reais
né, para equalização de juros, né, para a renovação de frota de caminhões, com foco muito específico para o Porto de Santos, que eu não sei o conhecimento de vocês em relação ao Porto de Santos, lá tem um setor lá de uma determinada frota que é muito antiga, muito deteriorada, né? Então, basicamente, o objetivo do programa era 1.000 veículos, né? 50 milhões de reais, então 50 mil por veículo para equalização de juros, além de outras facilidades no financiamento. Equalização de juros, né, do economês para nós é zerar os juros num financiamento. Esse programa, que tinha o objetivo de cerca de 1.000 veículos, ele alcançou, eu não sei o número exato aqui, mas pouco mais de 100 veículos. E o problema é que é difícil das pessoas aceitarem, mas é o problema real, em especial a frota que todos sempre falam, o próprio Renato Semenal falou, da frota de veículos mais antigos, que está basicamente na mão de autônomos. Essa frota pertence a proprietários de baixíssima renda, né? E com dificuldades, inclusive, de cadastro bancário. Então, nós conversando com os sindicatos que trabalham lá com essa frota, sindicatos de motoristas, né? De motoristas proprietários, eles deixaram isso claro. O que vocês estão fazendo é oferecer uma dívida para o caminhoneiro, uma dívida que ele não tem condição de pagar. Então, assim, enquanto o Brasil, continuar nessa mesma linha de fazer um programa de venda de caminhão e venda de financiamento, a gente não consegue atingir essa camada de veículos mais antigos. Se o Renato um dia puder trazer os dados, assim como você pediu, você vai perceber que nos programas mais recentes aí, basicamente, eram frotistas trocando veículos mais antigos, inclusive adquirindo no mercado e tal. Mas encontrar aquele caminhoneiro do veículo com 20, 25, 30 anos, esse tipo de programa não vai encontrar enquanto ele oferecer um financiamento para essa pessoa, porque essa pessoa não precisa de financiamento, não precisa de dívida, né? Essa pessoa, ou ela precisa sair do mercado porque o negócio dela rende pouco, ou ela precisa de um frete maior, né? E aí, então, percebam que a dificuldade é muito maior do que simplesmente arranjar um dinheiro. Como eu disse, lá em 2012, salvo engano, o governador arranjou 50 milhões de reais, que era um valor, né, muito interessante, principalmente há mais de 10 anos atrás, 15 anos atrás, né? Então, eu vejo sempre com muita restrição esses programas, principalmente quando eles dizem que, eu quero atingir os caminhões mais velhos, porque eles poluem mais, porque dessa forma não consegue, né? E segundo, que a questão talvez não seja só dinheiro, né? Ainda que seja importante, mas é preciso ter um olhar um pouco mais amplo, e em especial quando eu tenho uma frota-alvo que é essa dos caminhoneiros de baixa renda. Marcelo, muito boa a tua intervenção. Eu acho que eu vou aconselhar você a não perder a esperança, que nós estamos trabalhando muito forte para que isso ocorra. Veja, existem caminhoneiros autônomos e existem caminhoneiros autônomos. Nós não podemos abranger 100%, mas se nós pegarmos 10% ou 20% daqueles que querem continuar trabalhando, nós já temos um exercício feito. Para você ter uma ideia, faz parte da coalizão a Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos. Eles têm hoje, do 1 milhão de veículos autônomos no mercado rodando, eles têm hoje cerca de 680 mil já registrados. Qual é o nosso foco para atender aquilo que você tem dúvida que pode ocorrer? É evidente que o caminhoneiro autônomo hoje, sem condições, ele trabalha de manhã para pagar o almoço e à tarde para pagar o jantar. Eu concordo com você. Ele tem 5 residências e não tem como ter um crédito em uma das residências que ele possui, porque ele viaja muito. Mas não é esse o foco no momento. O foco agora nós pegamos aqueles que estão registrados na confederação,
que trabalham em cooperativas. E, por exemplo, nós temos uma cooperativa, eu não vou citar aqui nem entrar em detalhes, só essa cooperativa tem 80 mil caminhoneiros autônomos, que tem seguro, tem tudo. Por que a gente não trabalha com funding para esses caminhoneiros autônomos serem os primeiros a entrarem e trabalharem na renovação da frota? Número 1. Número 2, lembra que eu citei que existem cerca de 300 mil transportadoras que têm interesse que seus caminhoneiros autônomos renovem a sua frota. Então, eles podem tomar conta disso. Quer dizer, existe um caminho muito grande a seguir. Nós não podemos abranger 100%, mas se a gente conseguir, como eu falei no início, 10%, 20%, 30% de 1 milhão de caminhões, nós temos 300 mil caminhões já sendo renovados. Esse é o nosso objetivo. O objetivo é buscar o funding para dar início a esse programa. Muitos caminhoneiros, por exemplo, autônomos, vão deixar de ser caminhoneiros autônomos. Eles vão pegar o dinheiro da compra do caminhão velho, 50 mil, 60 mil reais, e vão fazer outro tipo de negócio. Mas aquele voucher que ele teve, que foi sucatado, a transportadora pode usar com 2 ou 3 e transformar um outro caminhão. Esse é o objetivo, nós chegarmos lá. Então, fique otimista, Marcelo, nós vamos chegar lá. Obrigada. Acho que não tem mais ninguém inscrito para falar. Queria perguntar para o Fábio se ele tem alguma orientação. Eu só pedi uma pergunta, Fábio, por gentileza, você manda depois a relação dos participantes para que eu possa conversar na coalizão e distribuir a apresentação, e eu fico muito agradecido com isso. Renato, claro, te mandamos sim. E a gente pode pôr no grupo também do Confrota, se você disponibilizar, a gente coloca no grupo. Sim. Bom, então passo agora a palavra ao secretário Renato Nalini para suas considerações finais. Queria agradecer a participação de todos, principalmente do meu xará, do Renato Simenauer. Foi muito elucidativa a sua exposição, né? E nós que vemos que São Paulo enfrenta essa questão com muita seriedade, porque nós temos entre 7 e 8 milhões de veículos percorrendo a cidade diuturnamente. Isso representa 61% dos gases venenosos causadores do efeito estufa, né? Nós precisamos adotar todas as práticas e toda a conscientização para fazer com que haja uma convicção de cada habitante de São Paulo que ele vive menos, isso está comprovado pelo Instituto de Estudos Avançados da USP, porque ele respira algo quase sólido, de tanta fuligem, CO2, material particulado, né? E, segundo as pesquisas do professor Paulo Saldiva, um paulistano vive 4 anos a menos em média por causa da poluição atmosférica, né? Nós já estamos enfrentando novamente congestionamentos que são terríveis. Ontem eram quase 800 quilômetros à tarde, né? E existe um retrocesso, aquela condenação ao home office, que o ambiente agradeceria. No Tribunal de Justiça, nós conseguimos comprovar que a produtividade aumentou quando você deixa alguns em casa durante alguns dias, porque o trabalho é um trabalho de pesquisa, um trabalho que isoladamente resulta em muito mais do que aquele grupo de convescote que fica num gabinete, todo mundo conversando e acompanhando pela internet assuntos que não têm o menor interesse, né? Por isso, nós precisamos pensar e também em tentar voltar com a inspeção veicular, elaborar, como a Seclima vai fazer, por iniciativa também do Fábio, alguns setores de emissão zero, né? Um centro que seja inviolável, que não tenha veículo, né? Para mostrar à cidade que a questão mais séria que nós estamos enfrentando não é o Trump, não é o Estreito de Hormuz, não é a Ucrânia, é
o cataclismo climático. Se nós não prestarmos atenção, nós vamos deixar para quem sobreviver aquela certeza de que escolhemos o ecocídio e não a salvação, né? Então, é muito importante que nós continuemos nisso. Eu agradeço a participação de todos, gostaria de que todos também sugerissem discussões, temas, pessoas que possam aqui trazer outros pontos de vista, para que o Confrota não seja só uma reunião agradável de ouvir coisas interessantes, mas seja também uma usina de transformação do nosso comportamento, né? E nós temos que pensar no comportamento de quase 13 milhões de pessoas, fora daqueles que transitam São Paulo como parte de um itinerário para percorrer esse Brasil continental, né? Muito obrigado a todos. Está encerrada a sessão. Eu acho só que, antes de encerrar, o Pedro quer falar alguma coisa, né, Pedro? Então, eu conversei com a nossa superintendência aqui, secretário, todos A gente não envolvidos. está te ouvindo bem, Pedro, está muito baixo. Melhorou? Agora sim. Dá para... Então, agradecer ao Renato pela apresentação, excelente, né? E conversando aqui com a nossa superintendência, e junto com a Débora, que é do SMT, está ali para o convite da próxima reunião de confronto ser feita aqui nas dependências da SP Trans. Só pediria para o Fábio, está tudo certo aqui por nós, né? Fazer a parte burocrática de falar com a nossa chefia de gabinete, tanto aqui da SP Trans como de vocês, né, Débora? Só formalizar uma parte burocrática, mas nós vamos ter um imenso prazer de recebê-los aqui presencialmente, né? Na Rua Santa Rita, nós temos sempre treinamento já novo, ar-condicionado, projetor. Vamos deixar algumas viaturas elétricas aqui para vocês darem uma voltinha. De graça, né, Débora? Vamos cobrar, Débora. Vamos deixar umas 2, 3 viaturas elétricas. Eu não sei de nada, gente. Ônibus, comigo é ônibus. Colocar também um ônibus também elétrico aqui para vocês darem uma olhada, fica de bom tamanho. Tá bom. Obrigada, viu, Pedro? Obrigada, Renato. Imagina, e até a próxima reunião.